Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre a classe norte-americana de destroyers Zumwalt, tecnologicamente muito avançados e com um aspecto incrivelmente futurista. Em 1994, a Marinha dos Estados Unidos iniciou um ambicioso programa que recebeu o nome de SC-21, sigla em inglês para Combate de Superfície para o Século XXI. O objetivo era o desenvolvimento de tecnologias avançadas para serem depois incorporadas em navios de guerra. O programa foi cancelado em 2001, resultando no projeto e nas linhas gerais do chamado DD-21, o Destroyer do Século XXI. E foi com base no DD-21 que teve início o DDX, o programa que daria início à classe de destroyers Zumwalt, em homenagem ao almirante Elmo Zumwalt, que desempenhou um papel essencial durante a Guerra do Vietnã. Entre 2005 e 2008, o Congresso e a Marinha dos Estados Unidos travaram um longo braço de ferro, com alguns defendendo e outros atacando o programa. De um lado, oficiais da Marinha e congressistas que argumentavam que era melhor gastar o dinheiro dos contribuintes em novos destroyers da classe Arleigh Burke, uma das classes mais avançadas e eficientes atualmente em operação no mundo. Enquanto que do outro lado, outros oficiais e congressistas tentavam aprovar o início da construção de uma nova classe de destroyers, numa tentativa de justificar os bilhões de dólares que já tinham sido gastos nos programas SC-21, DD-21 e DDX. Finalmente, em 2008, chegaram a uma solução de compromisso com a liberação dos fundos para o início da construção dessas novas embarcações. Originalmente seriam construídos 32 destroyers dessa nova classe, mas devido aos tremendos custos e ao desempenho mais do que satisfatório da classe Arleigh Burke, o número foi reduzido para apenas 3. Desde 1994 até 2015, no espaço de apenas 21 anos, todo o programa dessa nova classe de destroyers custou a estonteante soma de quase 23 bilhões de dólares. E finalmente, em 2011, iniciou-se a construção daquele que viria a chamar-se USS Zumwalt, batizado em abril de 2014 e comissionado na Marinha em outubro de 2016. A sua designação oficial é Destroyer de Mísseis Guiados, com a embarcação recebendo o símbolo de classificação DDG-1000. Ao contrário dos destroyers da classe Arleigh Burke, que em breve serão destacados em vídeo aqui no canal, o Zumwalt tem por objetivo principal apoiar forças terrestres através do lançamento de mísseis de cruzeiro de elevada precisão. No entanto, como é óbvio, é também perfeitamente capaz de desempenhar funções de combate naval contra outros navios de superfície, guerra anti-submarina e também defesa antiaérea. A sua aparência externa é, no mínimo, inusitada. As suas linhas e ângulos foram desenhados com o objetivo de torná-lo o mais invisível possível aos radares, e de fato, conseguiram. O Zumwalt é 40% maior do que um destroyer da classe Arleigh Burke, mas a sua assinatura nos radares corresponde à de um pequeno navio pesqueiro. Em termos acústicos, uma série de avanços tecnológicos incríveis resultaram numa embarcação com uma assinatura acústica equiparável, acreditem ou não, ao submarino nuclear da classe Los Angeles. Ou seja, nos radares inimigos, o Zumwalt aparece menor do que um barco de pesca, e nos sonares dos submarinos, ele passa tão imperceptível como um submarino nuclear da classe Los Angeles. Inicialmente, o Zumwalt viria equipado com um inovador sistema de armas conhecido pela sigla em inglês de AGS, que permite o disparo de projéteis de 155 mm com um alcance de 150 km e com uma precisão de 50 metros. No entanto, devido ao corte no número de embarcações de 32 para apenas 3, o sistema tornou-se excessivamente caro, motivo pelo qual será substituído nos próximos tempos por um sistema mais tradicional.
A terceira embarcação da classe Zunwalt, que receberá o nome Lyndon Johnson e que já começou a ser construída, poderá vir equipada com um canhão eletromagnético no lugar de um desses canhões de 155 mm. Em breve falarei aqui no canal sobre os canhões eletromagnéticos e o seu incrível poder de fogo. Em termos de mísseis, o Zunwalt vem equipado com 80 módulos de lançamento vertical, podendo ainda disparar mísseis Tomahawk e o muito eficiente RIM-162 Sea Sparrow para defesa antiaérea. Uma inovação desse sistema de mísseis é que os módulos de lançamento vertical foram projetados para, no caso de uma explosão, a força explosiva seja direcionada para fora da embarcação e não para dentro, preservando assim a estrutura e a navegabilidade da embarcação em caso de desastre. Transporta um UAV Mk-8 para missões de observação em zona hostil, podendo ainda transportar um helicóptero do porte do Sikorsky SH-60 Seahawk. A sua propulsão é garantida através de duas grandes turbinas a gás Rolls-Royce MT-30, cada uma debitando uma potência de quase 48.000 cavalos. Também vem equipado com duas turbinas adicionais, cada uma com uma potência de 5.000 cavalos, totalizando uma potência de mais de 105.000 cavalos, suficiente para impulsionar a embarcação a uma velocidade máxima de 30 nós, ou o equivalente a 56 km por hora. Completamente carregado, o Zunwalt desloca cerca de 15.000 toneladas, tem um comprimento de 180 metros, uma boca de quase 25 metros e tem uma tripulação formada por 140 marinheiros e oficiais, bem menos do que os mais de 300 exigidos por um destroyer da classe Arleigh Burke. Tudo graças ao elevado nível de automação dos sistemas instalados no Zunwalt. Essa classe tem sofrido muitas críticas, não apenas devido ao seu elevado custo de mais de 3 bilhões de dólares por embarcação, mas também devido a algumas limitações no seu sistema de defesa aérea e antimísseis balísticos. Como qualquer sistema novo de armas, o Zunwalt é extremamente caro e vem enfrentando grandes críticas. Mas as tecnologias desenvolvidas para ele servirão de base para as armas e equipamentos que irão equipar os navios nas próximas décadas. Como se costuma dizer, é o preço que se paga pela inovação. This is the stealth ship. What, Mickey, does this look the same as all the other boats? No windows in it? People see the people staring at it. See this, all these things close up so that there's nothing on the side of it. Definitely people looking at it. Yeah. Wow, look at that. So you don't get much of a view. When they're underway, it's all radar and TV cam. We like the gun out there. Where's that? Oh, back very back? Yeah.